Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Neste fim de semana eu vou fazer uma pequena série de 3 partes sobre como lidar com o estresse. E neste culto, amanhã no segundo culto, serão várias mensagens diferentes. E se você quiser fazer um pequeno seminário de fim de semana sobre estresse, tenho certeza de que ninguém aqui precisa disso. Como também não precisa de nenhum ensino sobre ansiedade, mas você será bem-vindo. E eu sempre passo por testes sobre o que vou ensinar. Então, nós chegamos aqui, eles tinham baixado a minha reserva do hotel. Isso não foi muito bom. E a igreja pagou adiantado, pagaram para começarmos ontem à noite, e eu nem estava lá para garantir que não baixariam a reserva. Então, eu não sei quem ficou confuso sobre o quê, mas eles nos disseram que estavam limpando e depois nos disseram que tudo o que restava era que o gerente inspecionasse. Depois nos disseram que os hóspedes que estavam lá não tinham feito check-out. Então, chegamos aqui, acabamos em quartos de cama de solteiro, fiquei no quarto do Mike e da Penny, Dave ficou no quarto de outra pessoa e outra pessoa ficou com outra pessoa. E só o Senhor sabe onde vamos ficar quando voltarmos esta noite, mas cremos que conseguiremos dormir. E assim, por um momento, Dave estava no quarto em que eu estava, onde eu ia estudar e orar e ser um pouco espiritual, e ele colocou futebol no celular. Então, eu pensei, obrigada, Jesus, lá vem ele. Eu disse, isso não vai funcionar, você tem que ir para outro lugar, Dave. Sendo assim, estou qualificada para ensinar sobre esse assunto. Tudo bem, deixe-me começar com uma pergunta. Você já reclamou de tudo o que você tem que fazer? Sempre, ela disse. Bem, ela foi muito sincera. Ok, eu estava reclamando com Deus uma vez sobre tudo que tinha que fazer e ninguém é capaz de fazer tudo isso. Eu não sei como você acha que alguém pode fazer isso, meu Deus. E o Senhor me disse, você fez sua agenda, se não está gostando, mude-a. Então, vamos começar com isso. Você é quem disse sim para todas as coisas que você faz. Agora, tem coisas que temos que fazer? Mas se formos honestos, nós temos que admitir que tem coisas que nós não temos que fazer e nem mesmo as fazemos pelos motivos certos. Nós só fazemos isso porque não queremos que alguém fique bravo conosco. Fazemos porque somos intrometidos e não queremos que ninguém saiba que não sabemos o que está acontecendo. Amém? Nós só fazemos porque sempre fizemos. Nem sabemos mais por que estamos fazendo, eu não sei, apenas fazemos. E se qualquer um aqui fosse para casa e fizesse uma lista de tudo que está fazendo, e depois se perguntasse se essas coisas estão dando bons frutos em sua vida, e se você cortar o que não está dando fruto, teria muito tempo sobrando? Você está olhando para mim como se não é tão fácil, Joyce. Então, o estresse, ele é a doença deste século, sabe? É um negócio multimilionário entre aconselhamentos, drogas, livros, gerenciamento de estresse, seminários e muito mais. O estresse está dando mais lucro do que qualquer outra coisa. E quero dizer isso e tente guardá-lo na sua cabeça. Deus nunca lhe dará mais para fazer do que o que você consegue fazer com paz. Lembre-se disso. Se tudo o que você está fazendo está roubando sua paz, então não foi Deus quem te deu isso. E eu sei do que eu estou falando porque eu quase me matei tentando fazer o que achava que Deus queria que eu fizesse. E descobri que havia muitas razões pelas quais eu fazia aquilo e não eram
em nada as razões pelas quais deveria fazer. O estresse está ao nosso redor. Eu continuava orando para que as coisas estressantes desaparecessem, para que os problemas desaparecessem. Eu finalmente percebi, sabe, o mundo vai melhorar, mas isso não vai melhorar e pode até piorar, sabe? E eu não estou dizendo isso como algo negativo. Tudo o que precisamos fazer é olhar e ver o que está acontecendo. E vamos ter mais com o que lidar daqui a 1 ou 2 anos do que temos agora. Então, se alguma coisa vai mudar, tem que ser nós. Temos que aprender a lidar com as coisas de uma maneira diferente, ok? E em João 14, 27, Jesus disse, eu vou citar a versão amplificada aqui. A minha paz eu vos deixo. Não vos dou como o mundo a dá, mas a minha própria paz especial eu vos dou e vos deixo. Então parem de se permitirem ficarem chateados e perturbados. E não se permitam ter medo e nem se intimidarem. Isto é algo em 2 partes, honestamente, nem precisamos orar por paz, o que precisamos é acessar a nossa paz. A paz que Deus já nos deu. Na verdade, Jesus já fez tudo aquilo que precisava ser feito para que você e eu tenhamos uma vida pacífica, frutífera, uma vida maravilhosa. Ele fez. Tudo o que precisamos fazer é ler o livro e fazer o que ele diz. Bem, eu não consigo evitar ficar chateado. Isso não é verdade? Você consegue. Quantos aqui conseguem sentir a chateação quando ela está chegando e começa aqui em algum lugar em você? Alguém sente quando ela está chegando? Ok. A coisa a fazer é pará-la antes que chegue à sua boca. Porque assim que você começar a falar, você vai ficar ainda mais chateado do que antes e vai chatear outra pessoa e ela vai te chatear mais ainda e... Na verdade, eu tenho aprendido a ser bem sensível quando uma conversa entre Dave e eu está prestes a ir na direção errada. Eu realmente fiquei tão faminta pela paz que agora eu estou disposta, quando chegar nesse ponto, a simplesmente me calar. Isso não era algo que eu estava disposta a fazer, não, eu tinha que ter a última palavra e aí provar para ele que ele estava errado e eu estava certa. Mas sabe, estar certo é altamente superestimado. Essas são coisas do orgulho. Na verdade, não há como ter conflito sem orgulho, diz a Bíblia. Não podemos nem brigar, a menos que o orgulho esteja lá, sabe? Então, se você quer ter paz, você tem que realmente querer muito. Tem que querer muito e o suficiente para estar disposto a fazer mudanças em si mesmo. E não apenas querer que todos à sua volta mudem ou que todas as circunstâncias mudem, mas pedir a Deus que lhe mostre como mudar. Não sei se você está disposto a isso, mas se não, você pode ser infeliz por mais um ano e o ano que vem eu virei dizer a mesma coisa. Não há muitas respostas para algumas das coisas com as quais lidamos. Neste caso, você tem 2 opções apenas. Nós podemos continuar estressados até nós desmoronarmos ou aprender a não sermos afetados por causa disso. Por não permitir que entre em nós. As coisas ao nosso redor não vão mudar, mas podemos aprender a não permitir que elas entrem em nós. Me lembro de quando meus filhos eram pequenos, eu tinha muitos, o que eu chamo de chiliques, eram, sabe, e tínhamos 4 filhos, e nós sentávamos na mesa para comer e parecia que todas as noites alguém derramava algo na mesa e... As mesas não são assim agora, mas naquela época elas tinham uma divisão no meio para que você pudesse abri-las e expandi-las um pouco, sabe? Bem, parecia que o verdadeiro desafio era parar o líquido antes que ele chegasse à fenda.
Porque há muito tempo você não abria aquela mesa e havia coisas lá no meio. E se o líquido chegasse até lá, especialmente leite ou algo que azedasse, você não tinha outra escolha quando a refeição terminasse, a não ser abrir a mesa, ir lá e raspar e limpar, até tirar tudo. Então eu realmente ficava chateada quando as crianças derramavam algo e passava por baixo de todas as tigelas, chegava a fenda embaixo da mesa e escorria pelas pernas da mesa. E eu ficava embaixo da mesa gritando e berrando: será que não dá para a gente ter um pouco de paz nesta casa? Eu estou cansada disso, eu quero ter um pouco de paz. Sabe, eu é que estava roubando a paz de todo mundo. E um dia eu estava lá embaixo da mesa dando meu chilique e o Senhor falou ao meu coração: sabe, Joyce, não importa quanto você fale e reclame, nada disso vai escorrer de volta das pernas da mesa e voltar para o copo deles. Então ele me diz: escuta, Joyce, você só precisa aprender a seguir o fluxo. Então, às vezes, se algo está acontecendo, eu não poderia fazer nada sobre essa situação no hotel. Tentamos, confia em mim, tentamos. E nos disseram: bem, temos aqui entre os nossos hóspedes um que é embaixador e eu acho que é alguém com muitos pontos. Eles vão para aquele hotel e nos disseram: nós não podemos simplesmente dizer que eles têm que sair. E eu fiquei pensando: bem, vocês poderiam ter uma hóspede embaixadora se me tratassem direito. Mas eu passei no teste, não ganhei estrelinhas, mas passei. E eu até agi como uma cristã. Imagine isso. E nós nem sempre agimos como cristãos em situações como essa. É tipo, é melhor tirar a cruz do pescoço e o adesivo do para-choque do carro antes que alguém descubra. Agora, voltando a uns 40 anos, é incrível o que o tempo faz com você. E voltando aos 40 anos, e algumas semanas atrás, eu levanto muito cedo, então, geralmente umas 5 da manhã, e eu tenho que ter meu tempo com Jesus antes de qualquer barulho começar. O dia corre melhor se eu fizer isso, sabe? E eu faço meu café. Todas as manhãs eu faço meu café. Eu tenho uma xícara onde eu tomo meu café. Naquela manhã, eu fiz o meu café, pus na xícara, espuma por cima, tudo indo bem. Eu não sei o que eu fiz, mas eu soltei aquela xícara e ela bateu no balcão de mármore. Então a xícara quebrou, derramando café pelo chão e voou ouvido para tudo o que é lado, sabe? Honestamente, eu posso dizer que eu não senti nada. Eu apenas olhei para aquilo e eu disse: bem, eu acho que eu vou ter que limpar isso. E foi um longo caminho, desde estar debaixo da mesa até aqui, dando chiliques. Então, se você for firme com Deus, e se você se ater à palavra, o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18, se buscarmos a sua palavra, nós seremos mudados ou transformados à sua imagem, de glória em glória em glória. Então, se você ainda não chegou lá, não fique chateado consigo mesmo, basta continuar crescendo. Só isso. Deus não está bravo com você por não ter chegado, Ele só quer que você continue seguindo e crescendo. Amém? Tudo bem. Sabe, Jesus estava cercado de situações estressantes. Rejeitado por familiares e amigos, acusado de ser mau. Seus discípulos precisavam de muita correção. Eles não eram muito maduros, sabe? Eles discutiam sobre quem era o maior e todas essas coisas e você pensa, o Senhor os escolheu? Ele orou a noite toda, Ele não os escolheu acidentalmente, Ele orou a noite toda e depois os escolheu. Talvez tenha sido para nos dar esperança, eu não sei.
Ele os orientou para o trabalho de levar o evangelho ao mundo inteiro e talvez tenha ficado um pouco decepcionado com a forma como se comportavam. Enormes multidões o seguiam por onde quer que ele passava e todos queriam alguma coisa. Você já ficou um pouco estressado porque achou que todo mundo que chegava perto de você queria algo? Ninguém? Eu sou a única que já se sentiu assim? Uma vez eu não queria ser reconhecida. Eu estava no shopping, as pessoas ficavam assim: eu posso tirar uma foto com você? Eu comecei a reclamar e Deus disse: bem, se você preferir, eu posso interferir para que ninguém saiba quem você é. Não, me desculpe, deixa para lá, não importa, deixa para lá, me desculpe. Veja, tudo que você recebe como um privilégio, isso vem com o lado da responsabilidade. Você compra um carro, vem as parcelas. Você compra uma casa maior e vem as prestações da casa maior. E você tem que limpar mais coisas. E talvez você ande a milha extra, então contrata um serviço de limpeza para casa. Mas então você não gosta desse serviço de limpeza e não gosta da maneira como estão limpando a sua casa. Então sempre tem algo com o qual você tem que lidar. Eu tive uma cachorra por 12 anos e eu a amava, e o nome dela era Duquesa, e ela era simplesmente maravilhosa. Quando ela era filhotinha, havia algumas pessoas trabalhando para nós em casa e eles a treinaram, e eu ficava muito tempo fora, e é bem melhor você ter um cão quando eles são treinados, para que não comam os seus móveis e não façam... xixi no seu tapete, essas coisas. E assim, nós a tivemos por 12 anos. Ela acabou indo para o céu dos cachorros. E assim eu queria outro cachorro. Bem, eu peguei outro cachorro, mas eu acho que ele era meio demoníaco, sabe? E ele era o cachorro mais fofo que você já viu. E não foi um cachorro barato. Mas até os adestradores me disseram: este cão é intreinável. Não pode ser treinado. Então, eu dei para um adestrador e o adestrador deu para o seu filho e ele não conseguiu ficar com ele, deu para outra pessoa e ele passou por tanta gente, eu nem sei onde ele está agora. Então, eu sou uma pessoa determinada e eu já comprei e doei 4 cachorros. Desde a Duquesa. E a minha filha me disse, ela está absolutamente certa, ela disse: mãe, você quer um cachorro, mas não quer ter trabalho com ele? Então, eu disse: eu acho que estou pronta para outro cachorro. E eu já até tenho alguém que quer ficar com o próximo. Ela me disse: o próximo cachorro que você pegar, eu fico com ele. E então eu disse: eu tenho uma ideia melhor, vou pedir um cachorro emprestado por 1 ou 2 dias e vou superar isso, e assim vou poupar todo aquele dinheiro e a vergonha de pegar outro cachorro e doá-lo. Então, lembre-se de que tudo que você tem como um privilégio, sempre tem um outro lado disso. Vocês estão me olhando como se...
Mas eu quero. Mas lembre-se, haverá um outro lado disso. Amém? Causas de estresse. Eu listei 16. E eu poderia ter listado mais, então tentarei não me prender muito nesses pontos. Vamos passar por eles muito rápido. Preocupação e pressa. Cara, pressa. E sabe, não... é ter pressa por fora, é ter pressa por dentro. É ter um pensamento atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, correndo na mente, tentando entender todas as coisas. Muito trabalho e pouco descanso, pouco prazer e quase nada de riso. Nós precisamos de rir, entende? Deus, Ele nos deu o riso. E a Bíblia diz, um coração alegre faz tão bem quanto um remédio. E realmente é verdade. Uma vez tive uma dor de cabeça e algo engraçado aconteceu, eu ri muito e a minha dor de cabeça desapareceu quando parei de rir. Sabe, o riso é como se fosse um remédio, um alívio do estresse. O riso é um dos melhores desestressantes. Tentar agradar as pessoas causa estresse. A raiva e a falta de perdão provavelmente é o número 1 da lista. Sabe, tem mais pessoas na igreja que estão com raiva de alguém do que as que não estão. E a falta de perdão é uma das coisas que Deus nos disse em vários lugares da palavra que nós não devemos ter. E, no entanto, tem muitas pessoas que não perdoam as outras e dizem, você não sabe o que eles fizeram comigo. Mas, honestamente, não importa. Deus diz para perdoar as pessoas por você e não por elas. Elas podem não merecer seu perdão, mas você merece paz. Amém? E não só isso, Deus nunca diz para você fazer algo que não consegue fazer. Deus nunca lhe dirá para fazer algo que não consegue. E se a palavra diz para fazer, você pode fazer se você estiver disposto. A culpa, esta é muito ruim. O pecado oculto, a dieta pobre. Sabe, eu decidi ontem, eu estava cansada, eu tenho trabalhado um pouco mais do que eu gostaria. E eu estava muito cansada. Às vezes, quando você está realmente cansado, quer fazer algo que não deveria. Vocês estão entendendo? Então eu decidi que eu queria sobremesa. E eu queria comer muito mesmo. E para manter o meu peso, eu tenho que ser muito rigorosa. Sabe? Bem rigorosa. E então eu decidi que eu ia comer só a sobremesa e não a comida. Eu não te contei nada, Dave, eu não te falei porque sabia que você não ia gostar. Então peguei um biscoito e coloquei um monte de cobertura em cima. E depois eu tomei um sorvete, só uma tigelinha, mas eu pus calda de chocolate em cima. E eu comi a sobremesa e não comi nenhuma comida. E eu fiquei muito nervosa. Então aquele açúcar me deixou bem nervosa e eu me senti péssima depois, sabe? Bem, quantas pessoas estão estressadas o tempo todo apenas porque
Elas têm uma péssima dieta, elas não fazem algo assim ocasionalmente, elas comem lixo todos os dias. Pastor, sua igreja é ótima, ninguém tem problema com nada? Eu nunca vi tanta gente tão inocente assim como esse povo aqui, sabe? Todos estão tão assim. Quantos aqui não dormem o bastante? Eu tenho a resposta para você. Vá para a cama à noite. Não precisa ser um cientista da NASA, sabe? Quantos não bebem água o suficiente? Então beba água. Sabe, nós procuramos todas essas respostas complicadas para o que achamos que são todos esses problemas complicados, e para ser honesta, isso realmente não é tão difícil.